não poderia deixar de falar do STF e da sua mais inusitada decisão, STF do André do RAP, STF que, através do seu atual decano, ministro Marco Aurélio, em decisão singular, ou seja, em decisão monocrática, ou seja, em decisão individual, Marco Aurélio mandou soltar o André do RAP numa prisão preventiva, ou seja, prisão sem condenação ainda transitada em julgado, uma prisão cautelar, que é uma prisão para assegurar a prova e evitar danos sociais enquanto tramita o processo, né? Essa prisão do André do RAP foi revogada pelo ministro Marco Aurélio, ao fundamento que ela deveria ter sido revista a cada 90 dias pelo juiz instrutor. Como não houve essa revisão obrigatória e paulatina a cada 90 dias, o ministro Marco Aurélio soltou o André do RAP por excesso de prazo, sem levar em conta que André do RAP tem um longo histórico de crimes, tem um longo histórico de suspeitas de fuga, ou seja, é um criminoso tido como um bagre ensaboado, como se diz aqui em Minas, escorregadio, esquivo, de difícil captura. Não levou em conta também isso, e não levou em conta duas condenações do André, transitadas em julgado e pendentes de cumprimento. Fosse o ministro Marco Aurélio um juiz criminal experiente, ele poderia até conceder a liberdade provisória ao André pelo crime em que André estava com a prisão preventiva decretada. Porém, assinalando na sua decisão que, de fato, ele não poderia ser posto em liberdade. Por quê? Porque pendiam duas prisões, ainda sem cumprimento, ainda então sem cumprimento, contra o André, por conta de sentenças penais condenatórias transitadas em julgado. Então, ele anularia uma prisão, mas deixaria o André preso pelas outras duas. O ministro Marco Aurélio não fez isso, né? Todo juiz tem liberdade de julgar, mas nós não podemos misturar os conceitos. Liberdade de julgar não pode significar jamais teimosia, não pode significar jamais leviandade. Imparcialidade, ou seja, o juiz permanecer equidistante das partes, distante e na mesma distância da acusação e da defesa, não significa neutralidade. O que é neutralidade? Um autismo social indevido, um autismo social insuportável, a ponto de se desconhecer ou se fingir desconhecer as mazelas que o tráfico de drogas, as desgraças que o crime organizado ocasionam nas nossas famílias, na sociedade, principalmente na nossa juventude. Isso é autismo social. O juiz tem que estar imbuído, apesar da sua liberdade de julgar, o juiz tem que estar imbuído de um mínimo de espírito cidadão. O juiz tem que entender que ele não é parte, mas ele é parte do problema. E ele tem que ser parte da solução.